Vocês já se conheciam, Michele? Não, não nos conhecíamos, não. Pois é, como eu lhe dizia, o dia de hoje é muito especial para a Danúbia, porque ela Mais um celebra ano de vida. mais um ano de vida, e isso Um fará, presente. isso fará com que ela fique assim mais tranquila, menos exigente, e você terá seguramente uma tarde mais livre, mais light, né? Aniversário dela. Mas foi um presente para mim participar da sua banca, viu, Michele? Não é à toa que saiu no dia do meu aniversário. É. Tá aqui. Fique tranquila. Ela própria lembrou-se, viu? Enquanto você entrava, ela lembrou-se, viu hoje no Instagram, Michele. Isso. No direito do ponto, né? Isso, Profissional. com certeza eu então vou postar aqui a participação da sua banca. Eu agradeço. Sim, tema muito relevante, então é bacana. Ué, tem alguém aí que saiu. Áudio. Olha o som aqui de todo mundo. É. Sobre isso? Posso trocar uma ideia, né? Mais difícil que é saber dar uma aula online, a gente já aprendeu. Jurídico. Vou entrar na banca agora. É urgente? Tá. Beijo, tchau. Nós vamos começar, gente, só aguardar o professor Gamboge voltar. Eu vou pedir a todos que fiquem com o microfone desligado durante a banca, só para não atrapalhar a mestranda Michele. Podemos iniciar? Podemos. Michele Pereira de Mello, em nome da Universidade FUMEC, Faculdade de Direito, nós queremos cumprimentá-la, assim como cumprimentamos a todos os mestrandos que acompanham a apresentação de Vossa Senhoria. E o tema que será apresentado por Vossa Senhoria é a mediação e conciliação na fase das serventias judiciais. Extrajudiciais. Extrajudiciais, exatamente. Inicialmente, nós faremos o seguinte, Michele, você terá 25 minutos, em torno de 25 minutos, para apresentar o núcleo do trabalho e as linhas gerais da investigação. No momento seguinte, os professores e examinadores poderão, se julgarem necessário, pedir esclarecimento sobre algum ponto ou até mesmo, com o objetivo de aperfeiçoar o seu trabalho, fazer alguma crítica acerca de algum ponto. Tá certo? Certo. Bastante tranquila, você fez um bom trabalho, você fez um bom curso,
todos nós que tivemos a chance de acompanhar o seu mestrado, soubemos o quanto você levou a sério o curso de mestrado e sempre acompanhando as aulas com muita atenção, de modo que desejamos-lhe boa sorte. E você tem agora os 25 minutos para apresentar o núcleo do seu trabalho. Certo. Quero agradecer. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a orientação do professor doutor Luiz Carlos Balbino Gamboge, agradecer a presença da professora doutora Danúbia Patrícia de Paiva, aproveitar para parabenizá-la por mais um ano de vida, agradecer a presença do professor doutor Sérgio Henriques Zanona Freitas. Bom, o tema problema da dissertação veio logo explicitado no título da dissertação, qual seja desjudicialização e acesso à justiça, mediação e conciliação nas serventias extrajudiciais. O trabalho foi dividido em 3 capítulos. O primeiro contrapõe-se a jurisdição e os meios alternativos de soluções de conflitos. O capítulo 2º traz a história do notariado, origem e evolução, algumas características essenciais e os princípios norteadores da atividade. E o terceiro e último capítulo traz a mediação e conciliação nas serventias extrajudiciais. Bom, a história do acesso à justiça, bem como da própria humanidade, demonstra que a convivência humana sempre se pautou em algum tipo de organização social e que o conflito é inerente à vida em sociedade. Os antecedentes históricos do acesso à justiça perpassam várias fases de evolução, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, o Estado moderno e o Estado contemporâneo. É preciso, todavia, fazer aqui um corte temporal para se ater ao escopo do trabalho, que é o Estado contemporâneo. Vale, porém, anotar que com os estudos publicados de Capelletti e Gaff nos anos de 1960, 1970, é que se começa a discussão sobre a ampliação do conceito de acesso à justiça. Esses autores foram um dos principais a coordenarem o chamado Projeto Florença, que para o Brasil foi trazido sob o título de Acesso à Justiça, que hoje é referência nos estudos. A obra destes autores é muito difundida no meio acadêmico justamente pela utilização da metáfora das 3 ondas renovatórias. A primeira onda renovatória traz a assistência judiciária, que prevê a redução ou até mesmo eliminação dos custos judiciais, além dos esforços empreendidos pelos países ocidentais em ofertar uma assistência judiciária aos mais necessitados por meio de advogados do Estado, advogados contratados pelo Estado. No Brasil, veio com o advento da Lei 1060 de 50, que trouxe a previsão de assistência judiciária aos hipossuficientes, que tentou de alguma forma resolver o problema. Porém, não foi resolvido e às vezes ainda se pode falar que criou um problema maior, a superlotação do Poder Judiciário. Já na segunda onda renovatória, traz em seu contexto a representação judicial dos interesses difusos, que no Brasil se vê nas reformas do processo civil, a instituição da ação civil pública, do mandado de segurança coletivo e o fortalecimento do papel do Ministério Público. Bom, esses avanços trazidos pelas 2 ondas foram significativos, mas é no contexto da terceira onda que se começa a ampliar o conceito de acesso à justiça. Esse novo enfoque trouxe uma variedade de reformas, como, por exemplo, a criação de tribunais especializados, como juizados especiais, o princípio da oralidade, a isenção de custas e alguns meios alternativos de soluções de litígios. Assim, essa terceira onda centra sua atenção em um conjunto geral de mecanismos para processar e prevenir disputas sem abandonar as soluções trazidas pelas 2 ondas anteriores. Assim, com o advento da Constituição da República de 1988, alterou-se substancialmente o conceito de acesso à justiça, elevando-o à categoria de direito fundamental, além do que possuía sua força normativa consagrado pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República. É senso comum pensar no Poder Judiciário quando se fala em acesso à justiça. De fato, essa também é uma forma de se acessar, mas não é a única. Apesar da ampliação conceitual que o acesso à justiça está passando
durante os últimos anos, ainda reina a ideia de que esse acesso se daria unicamente pelo Poder Judiciário. Isso deve ser superado. Essa ideia reducionista de acesso à justiça estipulou que o Poder Judiciário é o remédio para todos os males da sociedade. Criou uma cultura da litigiosidade exacerbada, tornando insuficiente a estrutura desse poder. Assim, um dos maiores responsáveis, conforme dados publicados no site do Conselho Nacional de Justiça, é o próprio Estado, que demonstra que em torno de 60% dos processos julgados pelos tribunais, dentre eles, o maior demandista é o próprio Estado. Assim, a judicialização do cotidiano torna a máquina estatal lenta e cara aos cofres públicos, o que fomenta a discussão sobre a substituição do monopólio estatal na distribuição dessa justiça por um modelo jurisdicional de compartilhado, com a participação de novos entes, novos órgãos nas soluções dos conflitos. Dentre essas soluções, podemos achar alguns meios autocompositivos. Teríamos a mediação, onde o mediador é um terceiro imparcial, porém ele vai apenas pacificar o ambiente para que as próprias partes, por meio de concessões mútuas, possam chegar a uma decisão final. Aqui geralmente acontece nas relações entre as partes em que há um vínculo anterior entre elas, como por exemplo nos direitos de família, direitos empresariais, relações trabalhistas. Já na conciliação, o terceiro imparcial, ele possui um papel um pouco mais ativo. Ele pacifica o ambiente e também pode sugerir soluções para as partes. Aqui é mais comum nas relações em que não há um vínculo anterior entre as partes, como por exemplo no acidente de trânsito. E por fim, temos a arbitragem, composta por um terceiro imparcial, chamado de árbitro, escolhido pelas partes, porém, aqui se assemelha muito ao próprio procedimento judicial, porque o árbitro ele vai impor uma solução ao conflito. Assim, percebe-se que, apesar desses meios alternativos de conflito, eles ainda movimentam a máquina estatal. E aqui, então, começa-se um novo caminho em busca de uma nova entidade que possa solucionar os conflitos sem movimentar o poder judiciário, que seria as serventias extrajudiciais. Aqui é importante, primeiro, fazer uma explanação sobre o notariado e a contextualização da atividade notarial e registral. O notariado é uma instituição longeva, data já de muitos séculos do seu aparecimento. Desde a antiguidade, já havia necessidade da criação de um ente confiável que pudesse redigir e reduzir a termo os negócios entabulados pelas partes. E foi assim que na civilização dos egípcios e dos hebreus que se tem os primeiros antepassados do notário, qual seja o escriba, que era um funcionário especializado, redigia os atos praticados entre as partes, porém ainda necessitava da homologação da autoridade superior. Nisso, os escribas também foram constatados entre os povos gregos e romanos, que foram os primeiros a estipular as bases do que hoje é a atividade notarial em si. Assim, com a expansão do povo romano e o consequente aquecimento das relações civis, já não era mais suficiente a boa-fé e a palavra. Momento, então, que surge o denominado tabelione. Os tabeliones eram profissionais dotados de prerrogativas de assessoria e poderiam intervir nas relações entre as partes, porém, ainda não eram peritos em direito. Assim, com a unificação do Império Romano, houve a regulamentação da profissão, que ficou reconhecida como arte de dizer e de escrever. Logo após, com a queda do Império Romano e com a presença da Igreja Católica e seu grande poder naquele momento, toma para si o controle da função notarial e era quem indicava quem seriam os notários. Nesse mesmo momento, nota-se, então, o surgimento do sistema registral, que surgiu com o registro do vigário, onde a Igreja Católica impôs que a legitimação da posse fosse registrada em livro próprio. Após longos anos e alguns anos de desprestígio da atividade, veio o advento da Constituição da República de 1988, que traçou o sistema que adotamos hoje no Brasil. Aqui é importante fazer a diferenciação entre dois tipos de notariado, o tipo de notariado anglo-saxão e do tipo latino. O tipo notariado do anglo-saxão é comumente encontrado nos países da Common Law
onde o notário ele não é um profissional do direito, não assessora juridicamente as partes, não confecciona documentos, a prova é essencialmente oral, ou seja, se limitava a reconhecer firmas, assinaturas, a conferir documentos. Já no notariado tipo latino, que é o adotado no Brasil, o notário é um bacharel do direito, ele deve ter conhecimentos jurídicos, confecciona documentos dotando de fé pública, além da segurança jurídica da própria atividade. O texto constitucional trouxe também que a fiscalização do Poder Judiciário, da fiscalização da atividade extrajudicial se daria pelo Poder Judiciário e que a regulamentação da atividade seria dada pela Lei 8935 de 1994. Esta lei regulamentou a atividade extrajudicial, trouxe alguns direitos, deveres e responsabilidades dos notários e também trouxe alguns princípios. Dentre eles, o princípio da legalidade, que estipula que os notários só podem agir de acordo com o que esteja na lei, e a partir dessa legalidade estrita que se garante a segurança jurídica. Outro princípio importante para dar certeza e segurança nas relações jurídicas. Também, para se assegurar essa segurança, para se chegar a essa segurança jurídica, é necessária a publicidade, ou seja, a cognoscibilidade, a oponibilidade perante os terceiros daquilo que está no acervo do cartório, e muitas vezes é tida a partir das certidões. E, por fim, e não menos importante, temos o princípio da fé pública, que traz a certeza e a verificação de que aqueles atos e fatos foram praticados perante profissionais do direito. Assim, diante dessa síntese histórica do notariado, percebe-se que a atividade extrajudicial nasceu como redatora, evoluiu para certificadora, dando fé pública aos documentos, e, por fim, acumulou duas funções, a de assessora e de legitimadora. A prevenção de litígios é a primeira evidência de participação dos notários na ampliação desse conceito de acesso à justiça. Assim, retoma-se aqui o tema da desjudicialização para verificar que a mediação e a conciliação alçam o notariado à classificação de uma instituição catalisadora dos direitos. A busca pela segurança jurídica é uma constante, seja ela pública, financeira, pessoal, e não seria diferente no direito. A segurança jurídica, além de um princípio da atividade, é também a finalidade da atividade notarial e registral. Assim, o produto da segurança jurídica provida e garantida pelo notário não seria outro senão a pacificação social. Assim, o notário, além de pacificar o ambiente, deve também prevenir litígios, resguardar direitos e, ao mesmo tempo, garantir a participação ativa das partes nos seus litígios, dando a ela essa responsabilidade e a consciência de se resolver os seus próprios litígios. Assim como o advento da Resolução 125 de 2010 do CNJ, o CPC de 2015 e a Lei 13.140 de 2015, a Lei da Migração, transformam um microsistema normativo consolida a mediação e a conciliação como métodos alternativos de soluções de litígios. Dando mais corpo a esse microsistema, o CNJ editou o provimento 67, autorizando expressamente a mediação e a conciliação nas serventias extrajudiciais. Na tentativa de superar esse dogma de que o acesso à justiça se daria apenas no Poder Judiciário, os métodos alternativos de soluções de conflitos foram resgatados por meio de políticas públicas, tanto na edição de leis desjudicializadoras como na edição de atos administrativos. Assim, vale lembrar que não foi só com o provimento 67 de 2018 do CNJ que começou os debates sobre a possibilidade de realizar a mediação e conciliação nos cartórios. Já desde o advento da Resolução 125 de 2010 do CNJ, algumas corregedorias gerais de justiça dos estados, a exemplo, o estado de São Paulo, editou o provimento 17 de 2013, sob a condução do desembargador Renato Nalini, que previu e autorizou a mediação e conciliação nos cartórios paulistas. Porém, logo depois, o Conselho Federal do AB impugnou este provimento e o CNJ, em liminar, já o suspendeu. Em decisão final, justificou que não poderia ser feito porque ainda não havia uma autorização legislativa.
Assim, com o advento do CPC de 2015, da Lei da Mediação também de 2015, foi feita uma outra consulta perante o CNJ para saber se a partir daquele momento já teria suprido essa falta de autorização legislativa. E ele mesmo assim mantém-se firme na sua decisão de que não poderia ser feito e que essa autorização legislativa deveria ser específica por ele próprio, pelo próprio CNJ. Assim, apenas em 26 de março de 2018, o CNJ edita o provimento 67 para autorizar e regulamentar a mediação e a conciliação nos cartórios. Demonstra-se, assim, que esse provimento 67 foi de grande importância no fortalecimento da atuação das serventias extrajudiciais como um meio alternativo de soluções de litígios. Isso conforme os dizeres de Kazuo Watanabe, começa-se, então, aquela troca da cultura do litígio, da cultura da sentença, por uma cultura do diálogo, uma cultura de pacificação. As serventias possuem uma alta credibilidade, além da sua vasta capilaridade em todo o Brasil. Assim, o notário, por possuir conhecimentos jurídicos, o que não é um requisito obrigatório para ser um mediador e um conciliador, já é de grande valia, porque ele tem mais condições de passar para as partes o que são os direitos disponíveis, o que seriam direitos indisponíveis, e passar até mesmo mais segurança para as partes na solução daquele litígio. Apesar de todos esses benefícios trazidos pela atividade, ela ainda encontra algumas dificuldades, como, por exemplo, a obrigatoriedade da atuação dos advogados no procedimento cartoral, porque eleva muito o custo desse procedimento. Além do mais, o cartório, as serventias extrajudiciais precisam ter uma aproximação maior com a sociedade, com o cidadão, mostrando quais são os seus serviços, mostrando que o notário registrador ele possui fé pública nos documentos, que ele traz uma segurança jurídica. E, assim, o tema é novo, ele suscita e ainda suscitará dúvidas na prática, mas demonstra-se que já é de grande valia para o sistema jurídico como um todo. Assim, conclui-se que as serventias extrajudiciais, elas participam sim da efetivação da justiça por meio da desjudicialização e do acesso aos direitos. Assim, concluo minha apresentação e me coloco à disposição da banca para maiores esclarecimentos. Obrigado, mestranda Michele, pela apresentação e pelo rigor com que seguiu o horário definido pela banca. Nós vamos entregar a palavra, inicialmente, à professora convidada, que, no caso, é a professora Danúbia, que vem como convidada da universidade para integrar essa banca. E nós vamos, então, passar a palavra à professora Danúbia para que ela possa, valendo-se do conhecimento que tem, da experiência que tem, da leitura que fez do seu trabalho, da sua dissertação, indagar pontos que lhe pareceram ainda obscuros ou mesmo fazer alguma crítica que seja necessária. Professora Danúbia, por gentileza, a palavra está com Vossa Excelência. Bom, queria primeiramente cumprimentar a todos, cumprimentar aos membros da banca, que eu tenho um apreço muito grande. O professor Luiz Carlos Gamboge foi meu orientador, também concluiu o mestrado pelo FUMEC. Tenho muito carinho pela instituição e sei da sua qualidade e das exigências também relativas ao programa de pós-graduação, inclusive no que se refere à concepção de Estado democrático. Então, gostaria de fazer essas primeiras considerações, cumprimentar o professor Sérgio Zandona, que além de colega também, uma das pessoas que admiro muito e hoje responsável pelo programa de pós-graduação da FUMEC, levando o nome da instituição a outros lugares e, inclusive, com agora já uma divulgação internacional e participação de mestrandos e professores em publicações internacionais, etc. Então, fazer essa consideração que acho que é extremamente importante para, inclusive, entendermos o pano de fundo de um trabalho tão bom
tão completo como foi o trabalho produzido pela Michele. Vejo que muitos colegas da Michele estão aqui, queria cumprimentá-los também. Imagino que talvez familiares, e tenho certeza de que estão orgulhosos pela clareza com que foi apresentado o tema aqui que é proposto. É um tema muito interessante. Michele, eu queria falar que o seu marco teórico, que foi o mesmo marco teórico que eu utilizei, de Capelletti, que fala do acesso à justiça, você observou o seu marco teórico por todo o tempo. Acho que na sua escrita é muito clara a questão metodológica. Eu consegui perceber que você fez a divisão mesmo em 3 partes, né, do seu trabalho, mas ainda assim, mesmo nessas 3 partes, há muito conteúdo dentro da apresentação. Você falou do acesso à justiça, da efetivação dos direitos à cidadania, e aí daí evoluiu para a perspectiva histórica. Eu gostei muito que o seu trabalho trouxe uma perspectiva histórica que muitos não trazem. Uma vez o professor Gamboge me disse uma coisa e de fato é verdade. A banca aprende com o seu trabalho também. Às vezes a gente tem descobre algo que vem de perspectiva histórica, e por isso que eu acho que é extremamente importante os trabalhos trazerem um pouco dessa perspectiva, e o seu trouxe tanto no que se refere à noção do acesso à justiça, tanto no que se refere ao notoriado e também em relação à mediação e conciliação. Então, o seu trabalho ficou completo nessas 3 vertentes, as 3 vertentes em que você se propôs a apresentar. E por isso eu achei que você teve bastante cuidado, um cuidado acadêmico e um cuidado metodológico, que eu acho que aqui, como uma pessoa que está avaliando, eu não poderia deixar de ressaltar. No que se refere à questão de fundo, o objetivo geral foi verificar se o notoriado poderia contribuir com o acesso à justiça. Você tem objetivos específicos, o seu objetivo geral foi alcançado e os específicos também. Afinal de contas, você tinha uma hipótese e essa hipótese ela conseguiu ser bem tratada, bem elaborada, e você contribuiu academicamente para construir uma ideia e para reforçar uma das hipóteses, né, a hipótese que você se propôs a defender. Bom, eu achei muito interessante a noção que você utilizou de diálogo e participação. Eu gostei muito dessa forma como você acabou sustentando o que você veio a defender. Essas noções de empoderamento da comunidade, de solução de conflitos por si mesmo, é uma noção que leva muito a ideia de democracia. Afinal de contas, o governo é do povo, para o povo, e se o povo não tem qualquer participação, a gente não consegue falar que vai ter a produção de uma decisão democrática. Nem que, se não for com a participação do juiz, também não seria se não tivesse com a participação do cartorário lá nas serventias extrajudiciais. Então, eu acho que isso foi muito bem colocado por você, e essa ideia trouxe a sustentação necessária para que você defendesse o que você propôs a defender. Eu achei muito bom também você falar da noção do tabelião, do registrador, em relação à prevenção de litígios. É uma noção que você pesquisou, que eu achei bastante interessante. Você falou dos custos também. Hoje eu acho que essa visão econômica do direito ela é fundamental. Acredito que não dá para construir democracia sem se pensar numa visão econômica. Obviamente não uma visão meramente econômica. Não devemos trazer concepções apenas financeiras para o direito, quiçá para o processo, para a formação de decisões, né? Mas não acho que deve ser abandonada, e isso, inclusive, me fez perceber uma abertura para o que se vê na prática, porque o direito ele não pode ser puramente teórico, você tem que trazer também concepções que irão auxiliar na defesa do que você se propõe, para fins de implementação. Então, eu achei bastante interessante essas noções. E também a ideia de capilaridade, a ideia de presença dos cartórios, né, em diversos lugares do Brasil, eu gostei muito. E, da mesma forma, você trouxe um contraponto.
um contraponto muito interessante. Então, não foi apenas apresentando vantagens para concluir o que você apresentou ao final. Você trouxe também apontamentos e dificuldades que seriam vislumbradas no caso da realização do direito, da decisão através da solução do conflito, através do tabelião, que você falou das questões relativas a dificuldades dos advogados, né? Então seria pouco difundido isso, custos que podem ser problemáticos. Então você também trouxe algumas concepções que eu achei extremamente importantes enfim, eu não vou me alongar muito na minha fala, mas o que eu percebi e que eu achei muito bem trazido, muito bem elaborado, a noção de pacificação e essa noção de diálogo, de participação que você trouxe e estaria completamente de acordo com a concepção da Universidade FUMEC, do seu programa de pós-graduação, que fala da linha do Estado Democrático de Direito, e eu acho que dessa forma você conseguiu, além de ficar bem de acordo com o seu marco teórico, você também esteve de acordo com o projeto de pesquisa da universidade. Então, queria parabenizá-la, achei que realmente foi muito, muito trabalhado, escreveu bastante, tá? Então não é de forma positiva, né? Não é que se alongou demais, mas conseguiu trazer e muita densidade para o seu trabalho acadêmico. Eu eu senti falta, mas não é uma crítica. Na verdade, talvez seja porque gostei do tema e fiquei empolgada. Mas eu senti falta um pouco de você afastar a concepção meramente mercadológica. Ou seja, eu percebi que você chegou a trazer que um dos problemas para apresentar a solução que você está trazendo agora é a noção de cultura de litígio, isso foi muito bem trabalhado, parabéns, e a noção da ideia de morosidade do judiciário, mas a gente tem que perceber que essas noções, você também acompanhou, trouxe essas noções, a noção também de se resolver a questão financeira de circulação de mercadorias, que você chega a apontar, inclusive, como dos programas, um dos projetos da nossa Constituição. E aí eu acho que você podia ter trazido alguma consideração, eu procurei no seu trabalho, posso não ter visto, porque, como disse, ficou um trabalho bem escrito, ficou um trabalho longo, talvez eu não tenha ficado tão atenta, mas eu cheguei a procurar um pouco um afastamento dessa concepção neoliberal, puramente neoliberal de eficiência. Então, eu acho que você, se tiver a oportunidade, não precisa fazer para fins de depósito, não é isso. Acho que vai apenas enriquecer o seu trabalho. Uma vez que você chega a falar dessa noção de circulação de riqueza, de direitos patrimoniais disponíveis, chega a cogitar até para os indisponíveis. Então, eu acho que você podia falar um pouco da utilização do direito para desenvolvimento econômico, mas não só com base no desenvolvimento econômico, não puramente econômico. Você trabalha isso um pouco, mas eu senti falta de uma crítica específica que, como disse, talvez eu não tenha vislumbrado. E tirando isso, seu trabalho é um trabalho excepcional, você está de parabéns. E eu já posso apresentar um questionamento aqui, não sei se já posso ou... Pode sim, posso, sim? professor. Bom, fique à vontade. E aí, muito essa falta que eu senti dessa crítica, dessa concepção de eficiência vinculada ao neoliberalismo, então essa falta que eu senti me fez pensar, e aí é mais uma questão da sua opinião, ok, Michele? Eu queria saber se você acha, se você pudesse vislumbrar que não existisse essa insuficiência do judiciário, ainda assim seria uma garantia de acesso à justiça a realização da mediação e da conciliação dessa forma, pelas serventias extrajudiciais, ou seja, você ainda defenderia, se não houvesse esse problema essa insuficiência
essa ineficiência do judiciário, se isso não existisse, você ainda assim acredita que poderia passar essa função para as serventias extrajudiciais e isso seria ainda uma forma de garantia de acesso à justiça? Aí a candidata pode responder se os demais membros da banca não quiserem fazer alguma consideração. Eu agradeço, doutora Danúbia, pelas considerações. Eu já anotei, realmente ainda faltou explorar mais essa consideração pelo neoliberalismo e não focar exatamente na questão econômica, como foi tratada no trabalho. Realmente essa parte ficou... Eu agradeço a contribuição, até com certeza o trabalho ficaria mais completo colocando mais essa consideração na dissertação. Quanto ao questionamento, eu entendo que sim, que apesar de ter sido tratado um pouco enfatizado que as serventias extrajudiciais estariam apenas suprindo a falta do poder judiciário, mas, a bem da verdade, as serventias extrajudiciais, elas trazem vários benefícios e vantagens para a própria sociedade, no sentido do que vários conflitos, litígios hoje na sociedade, não tem por que levar esses litígios ao Poder Judiciário. Até mesmo alguns conflitos relacionados a algumas questões um pouco mais delicadas, que poderiam ser resolvidas perante as serventias, justamente pelo fato do sigilo. Durante as minhas pesquisas, eu vi que nos países, no Japão e na China, eles têm a cultura mais de deixar esses litígios pessoais para um terceiro decidir, que não seja o Poder Judiciário, justamente para não ficar expondo essa situação. Além do mais, por exemplo, nas serventias extrajudiciais, ali você tem um local mais reservado. Então, o notário ele consegue perceber mais a aproximação com a sociedade, com as partes ali, entender o conflito, entender assim o conflito social e não só o conflito econômico, o conflito econômico e político. Inclusive, durante a pesquisa, vi que esqueci o nome, Valéria Lagrasta, é uma professora também do ENFAM e juíza, que diz que a sentença ela resolve o conflito, mas não resolve, aliás, a sentença resolve o processo, não resolve o conflito. Então, por muitas vezes, resolve ali no Poder Judiciário, mas esse conflito se estende posteriormente. E não quer dizer que ele vai terminar. Então, tendo essa aproximação do próprio notário e registrador nas serventias com a sociedade, ele consegue passar melhor, conversar melhor, ver, e as partes conseguem visualizar melhor como seriam essas resoluções dos litígios, o que traria de benefício para elas. Bom, então, apesar de ter colocado que faltou talvez esse detalhe, você acabou me falando o que exatamente eu pensei que se você tivesse como acrescentar um parágrafo, seria exatamente de acordo com a sua fala. Eu concordo com o que você está dizendo. Não se trata apenas de trazer as serventias extrajudiciais para auxiliar o Poder Judiciário, uma vez que ele não dá conta. Na verdade, é uma concepção democrática. De fato, aí você, na minha concepção, trazendo agora o que você me respondeu, você fecha completamente o seu trabalho, você não deixa nada, nenhuma ponta solta, porque eu tinha percebido essa pequena ponta solta, que a ideia não está vindo essa solução apenas por uma questão econômica, não é só porque o judiciário não dá conta, é porque de fato atende ao Estado Democrático de Direito, de fato auxilia no acesso à justiça. Eu também concordo, e até com base num artigo do professor Luiz Carlos Gamboge, ele comentou, né, do judiciário como um superego da sociedade. Está na hora da sociedade começar a resolver os seus problemas. Não é com uma exclusividade do judiciário que se garante a democracia. Obviamente que a gente tem que fazer essas aberturas, são aberturas importantes, são temas importantes, e a academia que deve se dedicar a eles antes de vir de forma abrupta com um tipo de consideração, com um tipo de solução, sobretudo agora, né, em que a tecnologia está sendo difundida e fomos
obrigados a nos adaptar a ela, como, por exemplo, essa banca que estamos participando aqui, totalmente virtual, cada um no seu lugar, né? E o que eu acredito é que temos, sim, muitas concepções que são modernas, que são, às vezes, monetariamente melhores, mas cabe à academia avaliar primeiro. Então, no seu caso, você avaliou academicamente e eu acho que o fundamental é acrescentar. Não é só porque o judiciário não dá conta, não é só porque financeiramente seria algo positivo. Não, é porque também contribui para o acesso à justiça e para a evolução da democracia. Afinal de contas, a democracia ela é construída e ela só vai ser construída a partir de institutos e instituições que sejam capazes de garantir seus fundamentos principais, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, uso do processo, que tem tudo a ver com solução de conflitos, e outros também que são fundamentais, como igualdade, liberdade, e são garantias constitucionais. Gostei muito da sua resposta e estou satisfeita. Muito obrigado, professora Danúbia. No momento seguinte, mestranda Michele, eu vou entregar a palavra ao professor da casa, que também integra essa banca, que você já o conhece, que é o professor Sérgio Zandona, que terá o seu tempo para fazer algumas observações e também apontar alguns pontos que possam ser aperfeiçoados. Com a palavra, o professor Sérgio Zandona. Michele, eu gostaria de te dar os parabéns. Inicialmente, até te agradecer ao professor Gamboge o convite para estar no seu exame de qualificação e aqui hoje na sua banca. Dizer que é uma honra, né? Mesmo porque você foi minha aluna e sempre uma aluna muito dedicada. E eu fico orgulhoso de você estar chegando nesse momento aqui, que é um momento especial, é um momento de conclusão do seu mestrado. Agradecer também a presença da professora Danúbia, uma professora que eu tenho um carinho especial, registrando aqui as felicitações pelo seu aniversário. Faço as palavras do professor Gamboge, as minhas também, né? Foi uma escolha especial, uma forma da gente também te homenagear, pelo fato de, tanto eu como o professor Gamboge, ter um carinho muito especial por você. E sempre acompanhando sua trajetória, uma trajetória de muita luta, muita dedicação ao estudo. E agradeço mais uma vez as considerações que fez ao trabalho da Michele. Realmente engrandece ainda mais. É um trabalho que já está maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez. E a primeira banca de várias, né? E gostaria de externar publicamente o meu desejo, como coordenador do programa, de trazê-la para os nossos quadros docentes, também do mestrado. Fica registrado publicamente aqui esse desejo meu, esse sonho meu, né, que é um sonho também do professor Gamboge, e certamente com pouco tempo a gente vai conseguir comprar seu passe também para o mestrado. Michele, então, você sabe, nós fizemos o exame de qualificação e, como membros, né, do exame de qualificação também, a nossa grande participação aqui nesse momento é checar se você, de fato, fez as considerações que passamos a você naquele momento. E digo que sim. Daí a minha felicidade em relação ao seu trabalho na releitura que fiz. A começar pelas fontes, né, que é algo que eu gosto sempre de contar, né? Quem já assistiu às bancas que eu já participei, sabem que durante a madrugada eu gosto de ficar contando as fontes. Né, Michele? Aí, nessa madrugada de ontem para hoje, eu contei as suas fontes, né? E vi que você aprimorou muito o trabalho da qualificação para esse momento aqui. Então, o seu trabalho teve 132 fontes diferentes. Dessas 132 fontes, 71 fontes foram livros, 6 livros eletrônicos, 8 revistas periódicos, mais 4 citações da revista Mérito, né? Então, ao todo foram 12 citações de periódicos. Eu te agradeço desde logo pelo fato de você ter citado a nossa revista Mérito.
Isso é importantíssimo para a revista e para o nosso programa e para a própria universidade, porque é assim que a gente consegue levar a nota da revista e da universidade, quando nós temos outros trabalhos, citando os trabalhos publicados pela Revista Mérito. Você citou 7 sites, 6 bancos de tese e dissertação, 6 teses de dissertação. Além dessas 6 externas, você citou 3 trabalhos da própria FUMEC, 3 dissertações da própria FUMEC, que é outro ponto importantíssimo. E eu te alertei para isso no exame de qualificação e você acolheu o meu pedido. Isso é importantíssimo. Eu vi lá até a dissertação do Vadir, né, que foi um tema também a respeito da conciliação e da mediação. Então, é importante a gente citar os colegas e criar essa rotina, mesmo porque amanhã seu trabalho vai estar no banco de teses e dissertações da FUMEC. Se a gente não criar essa rotina, amanhã esse trabalho seu que está maravilhoso, ninguém vai citar, né? Então, daí a importância desse carinho que você teve com os colegas, de também citar esses trabalhos, que são trabalhos importantíssimos, que estão lá no banco de tese e dissertação da nossa instituição. Além disso, você citou 23 normas diferentes, até normas específicas de alguns estados, então você deu uma abrangência grande na sua pesquisa. Projeto de lei, citou um projeto de lei, anais de evento 3, 4 autores da instituição e 6 obras estrangeiras. Então, o que eu quero dizer com esse relatório que eu estou fazendo aqui? Que você atingiu o grande objetivo, que é o objetivo da dissertação. A dissertação não se exige um tema diferente, um tema novo, como se exige na tese. A dissertação, a grande exigência em cima da dissertação é saber se o pesquisador, ele de fato fez uma pesquisa profunda sobre o tema que ele escolheu. Uma pesquisa que tentou abarcar todas as fontes. E você demonstrou isso nesse relatório que eu estou te passando e todo mundo que está aqui escutando também está acompanhando, tá? Então, eu te dou os parabéns por isso, porque você passou na sua pesquisa por todas as fontes. Então, atingiu o grande objetivo, que é o objetivo da dissertação, tá? Do ponto de vista ainda metodológico, eu vou só te sugerir um detalhe que passou, é que você ainda deixou numeradas as primeiras páginas. O número aparece nas primeiras páginas. Então, lembrar que para o DNT, a numeração só pode começar a aparecer na introdução. Tá? Conta-se desde a capa, mas o número só começa a aparecer no canto superior direito a partir da introdução. Então, é a retificação que eu te peço para ficar certo depois no depósito definitivo. Outro detalhe também, um último detalhe metodológico, é deixar uma folha para a ficha catalográfica. Que na sequência agora, finalizando esses trabalhos, você deve submeter o trabalho à biblioteca para a biblioteca elaborar a ficha catalográfica. É um serviço que a FUMEC te presta, tá? De forma gratuita e isenta, inclusive. É importantíssimo ter a ficha catalográfica. E na sequência da ficha catalográfica vai ter a folha com a assinatura de todos os professores, que é algo que nós vamos pegar depois na sequência, no final da banca. Tá? Também essa folha tem que estar dentro do seu trabalho para fim de depósito. Tá? E, finalmente, na parte lá das referências, passou um IN sem itálico. Foi interessante depois você... Foi só isso que eu identifiquei. Então, você vê como que você primou pela parte metodológica e de ABNT. Né? Te dar os parabéns. E eu só teria uma reflexão a te fazer. Não digo nenhuma pergunta, mas uma reflexão para fins até de uma futura tese a respeito desse mesmo assunto. Que é o seguinte, você aponta no seu trabalho a questão das dificuldades, né? Dificuldades relacionadas aos advogados e dificuldades relacionadas às partes, né? Demandantes e demandadas. Uma primeira reflexão seria o seguinte, o que a gente poderia fazer para superar essas dificuldades? E uma segunda reflexão seria o seguinte, já avançamos muito, muito mesmo, com a atuação dos cartórios, né, do extrajudicial.
Você consegue enxergar algo a mais em que a gente possa avançar na sua experiência dentro do extrajudicial? Você consegue enxergar algo mais que a gente não avançou ainda? Alguma parte que ainda esteja exclusiva dentro do Poder Judiciário, judicializada? Você consegue enxergar que a gente possa ainda transferir para o extrajudicial, de modo a desbloquear ainda mais o Poder Judiciário, avançando, né, nesse propalado acesso à justiça? Michele, seriam só essas considerações que eu teria de fazer, te dar os parabéns mais uma vez, agradecer em nome da Universidade FUMEC, do programa, você ter escolhido a FUMEC. Você conclui seu curso hoje, mas não deixe de fazer parte da nossa família, a família FUMEC. Não nos abandone, tá? Continue presente em todos os eventos, defendendo o nome dessa instituição e sempre agradecendo o nome da nossa Universidade FUMEC. Parabéns e muito obrigado. Obrigada, professor. Desculpe, você com a palavra, Michele. Obrigada, professor Andona. Quero agradecer pela orientação, sempre pelas aulas que frequentei, sempre pedindo ajuda, os conselhos, faz isso, faz aquilo. Fiquei um sumário, quase que 2 semestres para decidir e voltava, mas enfim, deu tudo certo. Obrigada pelas correções, vou fazer sim essas correções de metodologia e também relacionado aos 2 questionamentos. Um primeiro relacionado no que poderia ser serventias extrajudiciais, às vezes avançar. Eu vejo que, como eu tratei desses meios alternativos de soluções de litígios, se já foi autorizada a mediação e a conciliação, por que não poderia também se autorizar a própria arbitragem? Por que não poderiam ser feitas também diante das serventias extrajudiciais? Mas ainda, dentre essas dificuldades, eu imagino que o próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ao editar provimentos, resoluções para regulamentação da atividade extrajudicial, ele, às vezes, deve ter um pouquinho mais de atenção e um pouco mais se ater à própria atividade, no sentido, por exemplo, que eu trouxe do provimento 67 de 2018 sobre mediação e conciliação. Encontramos uma dificuldade dentro do próprio provimento, que ele autoriza a mediação e conciliação, mas, ao mesmo tempo, ele proíbe, por exemplo, lá ele delimita que tem que ser as partes absolutamente capazes. Então, por que não poderia liberar relacionado aos direitos da criança, do adolescente, sendo que os direitos indisponíveis, mas transigíveis, eles serão homologados posteriormente pelo Poder Judiciário. Então, acaba que libera, dá possibilidade para os cartórios realizarem essa solução de litígios, mas, ao mesmo tempo, também tira a liberdade e a ampliação acaba reduzindo o campo de atuação dos próprios cartórios. Além do que, em relação ao que poderia ainda relacionado a essas dificuldades, eu imagino que, com relação às próprias faculdades de direito, que desde quando nós ingressamos nas faculdades, o que elas nos ensinam desde o início? Judicializar tudo. Se você for advogado lá na frente, se a parte te procura, judicializa. Teve algum dissabor? Entra com processo judicial. Não, essa cultura ela tem que ser mudada lá na raiz, no início. Tem que ser passado para os alunos essa possibilidade de resoluções de conflitos que não sejam levados pelo próprio Poder Judiciário, que muda essa mentalidade da judicialização do cotidiano. Obrigado, Michele. Tranquilo. Obrigado, Michele. Bem, me cabe agora, como seu orientador, fazer as últimas considerações. E eu inicio por fazer uma referência a uma citação que a professora Danúbia fez, em que incorporou o meu nome, ao dizer que eu teria lhe dito que em todas as bancas também os examinadores, os professores, doutores aprendem. E a verdade se confirma no dia de hoje.
Eu, por exemplo, por mais que tenha acompanhado você desde as primeiras páginas, né, a primeira versão do seu trabalho, e acompanhado, eu me perdi com o enfoque que você priorizou, que não é absolutamente nenhum equívoco, mas que deixou de trazer à reflexão um aspecto muito importante do momento em que nós vivemos e nos levou a 1978, quando nós ainda estávamos com Capelletti considerado, digamos assim, a linha de frente na reflexão jurídica processual. A verdade é que, pelo menos aquela primeira onda, que é de acesso à justiça, nós já a superamos há muito. Nós temos hoje alguns problemas dentro do judiciário, mas não são de acesso à justiça, ao contrário. A justiça brasileira é extremamente acessível. Se comparada à justiça de outros países, você observa que é até paternalista sob certo aspecto, que favorece e facilita de tal modo o litígio que o discurso que se faz na universidade, que você lembrou muito bem, que é a raiz do problema, ou seja, a cultura do litígio, do conflito, que começa na faculdade, que começa, sobretudo, com os professores que não abordam questões outras que poderiam ser solução para o conflito, mas vão direto a ensinar aos alunos como peticionar, como rebater uma petição, como recorrer, portanto, todos os instrumentos e todas as peças vinculadas à litigiosidade, não é isso? É um problema que realmente nossas faculdades têm que enfrentar para que a gente, ao mesmo tempo, dê uma virada nessa cultura e sem deixar de atender a todos que têm os seus dramas existenciais e que, portanto, precisam solucioná-los de alguma maneira, de maneira civilizada, nós não os abandonemos, mas que tenhamos caminhos que não sejam assim tão problemáticos e tão caros para a sociedade como é o caminho da judicialização. A gente sabe que, em média, um processo custa ao Estado em torno aí de 100 reais. Quer dizer, é um preço que, digamos o seguinte, é caro a prestação jurisdicional. Há processos que custam ao Estado, devido ao tempo e ao envolvimento de pessoas que estão vinculadas a ele, 300 e poucos mil reais, outra hora 10 mil reais, outra hora 15 mil reais, a média é 15 mil reais. Portanto, é caro e seria muito importante nós desonerarmos um pouco esse custo do judiciário que a sociedade acaba suportando e buscando caminhos outros que resolveriam os problemas de igual maneira. Eu fiquei extremamente encantado com a intervenção que fez a professora Danúbia, exatamente porque ela trouxe a reflexão, e aí eu digo que também como examinador e como professor aprendi, trouxe a reflexão que nós nos centramos dentro do marco teórico, mas nos centramos num foco que é essencialmente o da eficiência do Poder Judiciário na sua prestação de serviço jurisdicional. Quando nós poderíamos também abrir uma janela para chamar a atenção de todos que terão a oportunidade de ler o seu trabalho, razões outras que levam à judicialização, que nós chamamos hoje de judicialização da vida, né? E que está ligada, seguramente, eu tenho para mim essa convicção,
está ligado seguramente a esse livro, que também Danúbia fez uma referência, que é de uma professora alemã, Ingberg Maus, O Judiciário como Superego da Sociedade. Olha que ela, como alemã, fez essa pesquisa e apontou o seguinte, que como a sociedade ocidental desconstruiu toda a referência de autoridade, portanto, o pai foi o primeiro a perder a autoridade, o pai tornou-se um amigo do filho, já não é mais pai, é amigo, e todos elogiam quando alguém se diz ela é minha filha, é minha amiga, quando são absolutamente situações que não podem se confundir, porque o amigo a gente briga e separa do amigo se houver divergência entre nós. Entre o pai e o filho não há possibilidade dessa separação, ou pelo menos se deve evitá-la a todo custo. E o pai tem um papel não de amigo, mas de educador. Mas nós desconstituímos essa autoridade do pai. E a partir do momento que desconstituímos a autoridade do pai, nós fomos desconstituindo também todas as autoridades que são referência social. Uma delas, o professor. O professor hoje em sala de aula, ele tem que fazer um esforço hercúleo para manter a atenção dos alunos, porque ele tem um adversário terrível, que é o celular, e que os alunos se prendem no celular e, vez ou outra, lançam um olhar sobre o professor naquilo que ele está expondo, talvez apenas para confirmar se ele está em sala de aula, se ele já saiu, porque não vê e não presta atenção em nada. E o professor se viu também ele desautorizado, ou seja, sem autoridade. E se ele usa da autoridade que lhe tradicionalmente deveria lhe ser conferida, imediatamente o aluno reage com aquela pretensão de que ele é um cidadão, ele paga a faculdade, o professor é empregado dele, e que, portanto, não há que se impor nenhuma regra dentro de sala de aula, porque a relação não é uma relação em que ele precise respeitar a autoridade. Isso é absolutamente danoso para a nossa sociedade e nós estamos vivendo as consequências disso. Quer dizer, sociedades ocidentais absolutamente sem referência, sem valores fixos, firmes, poderíamos dizer valores perenes, que orientam qualquer civilização. E um deles está exatamente nessa ideia de que a autoridade não significa absolutamente autoritarismo. O René Descartes tem uma frase fantástica quando ele diz o seguinte: o importante é a razão da autoridade, não a autoridade da razão. Então, veja, se você usa da razão e está dentro da razão, a razão lhe dá autoridade. Se você apenas invoca a autoridade, mas não tem razão, então não há que realmente ter legitimidade essa autoridade que você está suscitando. Eu digo isso e me reporto, por exemplo, a uma sociedade que tem surpreendido ao mundo em razão da velocidade como ela tem crescido, que é exatamente as sociedades orientais, no entorno do Japão e da China, e eles têm esse rigor no tratamento da autoridade. Portanto, lá você observa que o primeiro lugar para eles, de referência, que todos devem obedecer, ainda que critique, devem obedecer, são as leis e ao próprio Estado. Em segundo lugar, a família, o pai e a mãe. Portanto, o filho deve obediência ao pai e à mãe, e o pai e a mãe influenciam, inclusive nas decisões de cunho mais pessoal, como, por exemplo, escolher a profissão. Os pais têm o direito de intervir. E, em segundo lugar, a autoridade sobre si mesmo,
que é exatamente o agir conscientemente. Não agir porque alguém está agindo assim, ou porque um grupo fez assim, ou porque um grupo fez assado. De modo que o que nós podemos observar, e que está nesse livro aqui, que eu já cheguei, inclusive, a citar várias vezes em sala de aula, que os alunos podem se reportar a ele como uma referência para as consequências da chamada judicialização da vida, está no seguinte: na medida em que nós não temos valores, não temos referência para resolver nossos conflitos, nós acabamos desaguando no judiciário para resolver todos e quaisquer conflitos. Inclusive, o galo que canta na casa do vizinho onde você mora, em Diamantina, se você tem esse galo aí que acorda pela manhã e canta, possivelmente o seu vizinho, que não gostando do canto do galo, ele não vai procurar você para discutir como resolver esse problema do seu galo que canta pela madrugada. Ele vai procurar o juiz imediatamente, dizendo que há um galo que o acorda muito cedo e que o incomoda e que ele quer que seja você citada para vir a juízo resolver esse conflito. Quando isso poderia ser resolvido com grande facilidade, digamos, numa conversa, numa serventia extrajudicial, poderia ser bem equacionada dentro de uma perspectiva de conciliação, poder-se-ia resolver isso dentro dos próprios centros de conciliação que estão disponibilizados no próprio Poder Judiciário, e também dentro de uma cultura que é muito bonita, que é essa de a própria sociedade constituir os meios de resolver os seus conflitos. Porque existem em todas as comunidades pessoas que se destacam pela sua sabedoria, pela sua, digamos, pelo seu compromisso, autocompromisso social, enfim, por todos esses elementos. Essas pessoas se destacam e poderiam ser elas chamadas, por que não? Isso foi feito durante um enorme período da nossa civilização, para elas aconselhar a um e a outro o modo de resolver o problema, exatamente porque, pensando bem, seria motivo, digamos assim, de ruborecer qualquer cidadão levar à discussão um problema simples que ele pode resolver conversando com seu vizinho ou indicando um terceiro que resolva. O seu trabalho abre aqui mais uma perspectiva. Eu, sinceramente, quando o Sérgio fez a pergunta, alternativas que você enxerga, eu me lembrei aqui, por exemplo, da jurisdição voluntária. Não vejo razão nenhuma para estar dentro do judiciário. Porque, se é voluntária, não há conflito. É apenas, digamos assim, uma pretensão que se quer e que se pede ao Estado. Mas essa jurisdição voluntária poderia ser facilmente entendida por nós como uma atribuição das serventias extrajudiciais, que, se não chegassem a resolver, justificadamente poderiam negar o pedido, e aí o Poder Judiciário veria lá na frente se é ou não a hipótese de ter legitimidade para a ação. Porque muitas vezes, não tendo a legitimidade, também se poderia, de plano, digamos, indeferir a petição, dizendo que carece, né, do direito de ação, porque já fez a pretensão foi respondida, está bem respondida, e, portanto, não há que se levar adiante aquela discussão judicial. Bom, esse é um exemplo, dentre outros. Mas a pleiade de oportunidades que uma serventia extrajudicial abre para a sociedade no sentido de solucionar conflitos é um repertório difícil de ser inventariado em tão pouco tempo. Mas eu quero lhe dizer o seguinte: saímos daqui hoje todos nós crescidos
do ponto de vista intelectual, porque é uma festa do espírito, uma banca é uma festa para o espírito. Nós celebramos, neste momento, as alegrias de ter, digamos, sofrido como sofremos, com pesquisas, com noites mal dormidas, mas nesse momento celebramos e damos ao espírito essa alegria de ele saber o seguinte, que valeu a pena trocar algumas noites, digamos, que dormimos demais por outras que não dormimos tanto, mas que produzimos algum trabalho que será, de alguma maneira, academicamente bom, útil, porque vai orientar muitas digamos assim, e abrir e provocar inúmeras inteligências a refletir sobre o tema, e do ponto de vista social, abrindo também uma oportunidade a que a sociedade venha a aperfeiçoar, né? A se organizar e aperfeiçoar o modo de resolver seus conflitos, que é, na verdade, um dever da própria sociedade, porque ela está no mundo democrático, e no mundo democrático não são os governantes os únicos responsáveis pelas questões que ocorrem no mundo da vida. Elas têm algumas funções, algumas atribuições, devem resolvê-las bem, mas elas não são responsáveis e nem devem ser responsáveis por se imiscuir em problemas que são de natureza muito pessoal, de natureza muito própria do mundo humano, e que o Estado deve, quanto mais longe o Estado estiver, melhor. Porque eu sou da opinião de que quanto mais leis se tem, menos direitos se tem. Se o Estado estiver a legislar continuadamente, podemos todos saber o seguinte: nós estamos perdendo direitos, porque a lei só vem, evidentemente, que para impor um dever, já que não há possibilidade de se cogitar de um direito que não tenha o seu correspondente no lado oposto, que é o dever, fazendo essa relação direito e dever. Mas gostei muito do seu trabalho, confesso e agradeço muito por ter sido seu orientador. Eu que, digamos, tinha ido já a cartório reconhecer a minha firma, sei agora o quanto que aquela estrutura pode ser importante, mais do que reconhecer firma e passar a escritura, registrar a escritura, pode ser importante para a vida social. E aprendi muito aqui com as questões suscitadas pelo professor Sérgio Zandoni e pela professora Danúbia. Acho que você cumpriu com brilhantismo a tarefa que lhe foi pedida, e nós nós da banca aqui, que temos nos comunicados por um canal aqui que você não vê, mas todos nós muito contentes com o seu desempenho. Nesse momento, eu queria só pedir um minuto de atenção para cumprimentar a todos os que estão nos acompanhando. Não sei se familiares, você tem familiares acompanhando, Michele? Eu não sei se ainda tem, sim. Pois é. Eu acho que não sei se caiu. Aos seus familiares. Você tem isso gravado, depois você poderá também dizer. Aos seus familiares. E a Danúbia, em especial, que deu uma contribuição assim incomum para quem integra uma banca. A gente observa que Danúbia empenhou-se, leu, refletiu e agiu como realmente se deve exigir, ou se deve pedir a alguém que integra uma banca, né? E que hoje comemora os seus 30 anos. Portanto, é um momento de muita alegria para todos nós, né? Sim, 30 anos. Para ela, faz 30 aninhos. Não é?
Parabéns para você, meu anjo. Muito E obrigada. Deus esteja sempre ao seu lado, Ele iluminando, viu? Abrindo caminhos. Você é Obrigada. muito corajosa, uma mulher de muito valor. Deixou um tribunal há poucos dias, numa Sim. carreira que muitos procuram ficar por uma vida nela, para uma nova experiência que está sendo feita e que eu tenho notícias está sendo feita de maneira exitosa. Desejamos a você sempre muita alegria e nós vamos trazê-la de novo, viu? Para novas bancas. E, como disse o professor Sérgio, vamos trazê-la também para dentro do mestrado assim que tivermos a oportunidade. Obrigado a todos. Terei Nós muito vamos gosto. agora passar para a fase da avaliação, né? E o Sérgio é que vai coordenar aqui para mim, porque eu sou muito... sabe? Eu não... Danúbia deseja falar alguma coisa? Não, eu Mas só agradecer mesmo pela participação, por ter sido convidada. Muito obrigada, Michele. Muita satisfação. Minha primeira banca, então certamente não esquecerei do seu trabalho e muito feliz de estar aqui com colegas que eu tenho tanto carinho e tanto apreço. E a FUMEC também é difícil falar, né? A FUMEC é maravilhosa. Como é que não tem jeito, não. É sempre qualquer projeto acadêmico, qualquer forma de elevar o nome dessa instituição, sempre será um compromisso de todos aqui, inclusive eu tenho certeza que até dos que estão nos ouvindo, já vi alguns colegas seus aí que são do mestrado, de fato é um programa diferenciado. Muito obrigada, gente. obrigado. Nós é que agradecemos a você mais uma vez, professora doutora Danúbia. Vamos anunciar o resultado e, com muita alegria, anunciamos que a mestranda foi aprovada sem qualquer ressalva, viu? E, então, em nome da Universidade FUMEC, do seu reitor, e também da pós-graduação do Direito da FUMEC, pelo seu coordenador, Sérgio, nós a proclamamos mestre em Direito. Devo informar que foi gravada toda a sessão de avaliação foi gravada, estará disponível no YouTube. Portanto, mestrandos que não tiveram a chance de ver, que quiserem ver, poderão vê-lo a hora que tiver essa oportunidade, acessando o YouTube. Tá bem? Danúbia, parabéns para você, viu? Obrigada. Michele, parabéns para você. Ficamos todos muito felizes com sua aprovação e pela qualidade do trabalho que apresentou, viu? Muito obrigada. Quero agradecer a todos aqui presentes, aos colegas presentes. Minha família, felizmente, não conseguiram acompanhar, mas tenho certeza que estão, mesmo longe, estão com certeza torcendo por mim e agradecer. Tá ótimo. Está encerrada, então, a sessão. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, boa tarde. Tchau.